Olá, nono ano, tudo bem? Hoje vamos para o nosso quarto vídeo. Nesse mês de setembro, revisaremos a apostila volume 2, a do segundo bimestre, ok? Lá na página 2, nós temos o tema. A poesia está em toda parte. Vocês gostam de poesia? Quais são as poesias favoritas de vocês? Mas, na verdade, o que é poesia? A poesia é a forma de exprimir os sentimentos, é a experiência de mundo por meio da experimentação com as palavras, seja com jogos sonoros, como a rima, seja com figuras de linguagem, como a metáfora, e as figuras de linguagem que nós vamos ver neste capítulo, seja com as construções gráficas, em que o texto forma desenhos na página, por vezes considerado algo distante, privilégio de grandes autores como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. A linguagem poética está, na verdade, difundida em nosso dia a dia, das canções de ninar até as letras de música, dos slogans de propaganda até as batidas do rap. Na página 3, nós temos um texto que responde a alguns questionamentos básicos sobre a poesia. A linguagem poética. Mas para que serve a poesia? Qual a função da linguagem simbólica, às vezes rebuscada, cheia de floreios, indireta, em que as mensagens ficam subentendidas e impacientam as mentes mais racionais, práticas e objetivas? Para muitos, a linguagem poética se reveste de uma forma que afronta a urgência e a velocidade da nossa realidade prática. Parece a estas uma total perda de tempo e energia na contramão da prontidão que o dia a dia nos impõe. Podemos dizer que a linguagem poética é uma comunicação singela e nobre que fala mais ao coração que à razão. Poesia é mais para ser sentida do que entendida. Nela, o poeta revela o que lhe vai à alma e expressa tanto quanto possível, com o uso de códigos linguísticos, seus sentimentos e os conflitos que eles suscitam. Quando o poeta cria, com os limitados recursos que a linguagem oferece, fórmulas representativas e descritivas de uma realidade interna, consegue produzir à sua volta, naqueles que o assimilam, uma ideia, às vezes vaga, outras forte, das suas próprias emoções. Todo ser humano, mesmo que não saiba e não queira, até os mais práticos e racionais, tem seu potencial poético. Fazer poesia é um dos recursos para a busca individual que empenhamos para evoluir em todos os sentidos, na família, na sociedade e na vida profissional. Quem escreveu esse texto foi João Drummond, o tema, ou melhor, o título, A Linguagem Poética. Nós temos algumas questões, a 1, a 2, a 3 e a 4, são bem fáceis, algumas perguntas até bem pessoais, que vocês vão responder. Na página 4, nós temos a palavrinha heterônimo. Vocês já ouviram falar em heterônimo? O que seria um heterônimo? Olha só, heterônimo é quando o autor assume outras personalidades como se fossem pessoas reais. O autor, por exemplo, um muito famoso, o poeta português Fernando Pessoa, ele criou 3 heterônimos, que foi o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro. Ele criou esses nomes para assinar as poesias que ele criava, né? Então isso se chama heterônimos. E aqui no quadrinho laranja tem uma explicação também, ó. Na literatura, heterônimos são personalidades criadas por um autor. No caso, esse autor é o Fernando Pessoa. Cada uma das personalidades assina as próprias obras. Portanto, esses escritores heterônimos têm biografia distintas e estilos particulares, mas na verdade ele é o Fernando Pessoa, com outro nome. Fernando Pessoa que criou esses 3 heterônimos. Álvaro de Campos, que temos aqui a biografia dele na página 4, e ele também criou Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar a biografia desses outros 2, ok?
Aí, nono ano, nós temos uma poesia em linha reta, que eu gostaria que vocês fizessem a leitura. E lá na página 7, nós começamos a nossa explicação a respeito das figuras de linguagem. Será o que é uma figura de linguagem? A figura de linguagem são recursos da língua portuguesa para expressarem sentimentos e emoções. A primeira delas que nós iremos falar é a anáfora. Olha só, aqui nós temos um exemplo de anáfora. Qual seria? Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. A anáfora é a repetição de termos no início dos versos. Olha só, nunca, nunca, nunca. Então, essa aqui é a figura de linguagem conhecida como anáfora, ok? Aqui tem a explicação no ladinho que é anáfora. Aqui tem exercícios referente à anáfora. Na página seguinte, na página 8, nós temos a explicação do que é a metáfora. Ó, aqui nesse quadrinho laranja, nós temos a explicação do que é a figura de linguagem metáfora. Metáfora é a figura de linguagem que se encontra uma comparação implícita. Na metáfora ocorre uma comparação em que o conectivo como ele fica subentendido, ele não aparece. Por exemplo, Marcos é um gato. Está comparando Marcos com um gato. Mas na metáfora você não tem o conectivo como, não aparece o como. Ok? Mais um exemplo de metáfora. Fernanda é um anjo. Ela é tão querida, ela é tão amorosa que eu comparo ela com um anjo. Metáfora. Só que não pode ter o conectivo como para ser metáfora. Então, Fernanda é um anjo. Ok? Aqui mais abaixo nós temos a figura de linguagem ironia. O que é ironia? Nós ouvimos muito ironia. Ironia é um sentido inverso daquele que normalmente lhes é atribuído. Trata-se geralmente de uma crítica. Por exemplo, olha só. Fale mais baixo, ou melhor, fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para te ouvir. Eu estou criticando, porque a pessoa está falando muito alto, né? Que bonito, hein? Você sujou todo o sofá. É bonito o que ele fez? Não, eu estou ironizando. Ok? Nós temos também a figura de linguagem elipse. Elipse. Qual é essa figura de linguagem? A elipse é a omissão de termos ou expressões que podem ser subentendidas pelo contexto. Por exemplo, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Quem escreveu essa frase foi Machado de Assis. O que teve a omissão? Teve a omissão da palavrinha, ou melhor, do verbo haver. Na sala, há apenas 4 ou 5 pessoas, mas não colocamos o há, por isso que é uma elipse. Peguei de volta meu casaco. Foi omitido o pronome eu. Eu poderia ter colocado eu peguei de volta meu casaco. Foi omissão do pronome eu. Então é uma elipse. Ok? Também temos a cidade dormia. Ninguém na rua. Tivemos a omissão do verbinho estava. A cidade dormia. Ninguém estava na rua. Ok? Temos também a figura de linguagem inversão, que está lá na página 9. A inversão é a alteração da ordem. A ordem, né, não correta, mas geralmente a ordem se dá sujeito mais verbo ou sujeito e predicado. Na inversão, troca, vem primeiro o predicado, depois o sujeito. Como, prof? Por exemplo, assim, ó, feliz ele estava. Opa, essa frase eu poderia colocar na ordem sujeito predicado. Ele estava feliz. Quem estava feliz? Ele é o sujeito, certo? E estava feliz o predicado. Mas nessa figura de linguagem inversão, acontece essa, né? O nome já diz, inversão. Batia acelerado meu coração. Ó, está invertida a frase. Se eu fosse colocar sujeito mais predicado, meu coração batia acelerado. Quem batia acelerado? Meu coração, sujeito. Tremiam suas mãos inseguras. Qual é o sujeito? Suas mãos inseguras tremiam. Eu poderia colocar, né? Suas mãos é o sujeito. Tremiam inseguras,
predicado, mas na inversão tremiam suas mãos inseguras, ok? Então, pessoal, gostaria que vocês respondessem essas questões da página 8 e 9, né, que fala das figuras de linguagem que eu expliquei para vocês, certo? Qualquer dúvida, temos o grupo de WhatsApp, vocês podem estar perguntando, que a prof atende vocês, beleza? Um beijos e até a próxima semana. Fiquem com Deus.